E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP da Inglaterra e da 104ª vitória de Lewis Hamilton na carreira. Depois de 344 GPs ele chega a essa marca e foram 57 GPs sem vencer desde... 56? É uma pena. Porém, vamos lá. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse episódio do BBcast. E a gente achou que a corrida não ia ser lá grandes coisas, né? Porque tava todo mundo esperando a chuva e a gente esperando ter uma corrida. Exatamente. Bom, eu sou o BGP Neto e agradeço a todo mundo que está ouvindo o BBcast, inclusive nossos queridos apoiadores. Muito obrigado de todo o coração. E lembrando que você, ouvinte do BBcast, que ainda não é apoiador do BBP, pode se tornar apoiador através do link do Apoia-se que está na descrição desse podcast. Também se lembre que a partir do dia 16 de julho tem agora promoção na Amazon para todo mundo que é assinante do Amazon Prime. Consegue desfrutar de várias promoções em vários departamentos, né? Não só ali no setor de livros. Então, utilize o nosso link sempre que você for fazer uma compra. Pode ser de qualquer um dos produtos. Salve esse link no seu celular ou no computador. E quando você for fazer a compra, é só você clicar lá, vai ser redirecionado para a página da Amazon. E a gente recebe uma pequena comissão sempre que você efetivar alguma compra. Nenhum valor é acrescentado no final, mas esse valor faz bastante diferença aqui pra gente ir fazer a manutenção do BP, do site, dos podcasts. Bom, Débora, essa semana já tivemos uma notícia, né, bem britânica, com a entrada de mais um piloto da Terra do Rei, Charles, que não é muito amado, mas esse piloto que vai entrar pelo menos já é amado pelos fãs de Fórmula 1, que já viram ele presente este ano na Fórmula 1, que é o Oliver Bearman, que o menino urso, né, vai para a Haas, já que o nosso querido Hülkenberg vai sair de lá, tem essa vaga em aberta. A segunda, que é do Magnussen, ainda não se sabe se o Magnussen permanece ou não, pelo menos o Bearman, que a gente está vendo aí na Fórmula 2, fazendo uma temporada mais ou menos, mas já foi confirmado aí na Haas. Se fosse pela temporada dele, sim, da Fórmula 2, não ia ser, né, aquela coisa, um motivo para ele poder subir. Mas ele tá no seu segundo ano de Fórmula 2, né, a primeira temporada foi muito boa. Esse ano, na realidade, não tá dando para poder dosar nada de nenhum dos pilotos, porque trocou o carro e aí tá aquela coisa de... Tem muita responsabilidade do carro também na performance dos pilotos. Algumas equipes não se acharam ainda. E o Bearman tá aí, né? Conseguiu conquistar uma vitória na Fórmula 2 depois de bastante tempo. Mas o que realmente determinou que ele fosse para a Fórmula 1 foi o desempenho que ele teve na corrida em que ele substituiu o Carlos Sainz. Ele teve uma boa performance, ele não tinha feito a sexta-feira, né? Ele entrou no carro logo no sábado e foi direto para uma classificação, né? Então, assim, foi pouco tempo de contato com o carro e ele fechou o final de semana com pontos. E isso serviu para a Haas analisar ele. A Haas é uma equipe que tem esse contrato aí de usar os motores da Ferrari e também algumas outras peças do carro. E aí eles resolveram estreitar ainda mais os laços, né? E confirmar o Bearman. E acho que foi uma das melhores decisões, assim, tipo, fugir um pouco do que o restante do grid está fazendo, de manter basicamente os mesmos pilotos da categoria e só rearranjar eles em outras vagas, né? Então a Haas vai dar essa oportunidade para um piloto que é jovem. Então a gente tem essa amostra aí, né? Ele já tá fazendo treinos livres com a Haas, já tá sendo realmente inserido na equipe. E ano que vem a gente vai ver o que ele pode fazer, né? E o que a Haas também consegue entregar. Porque é uma equipe ainda que tem ali suas limitações, né? Só que esse final de semana a gente já viu uma Haas diferente, com um carro que eles trouxeram novas peças, então eles também estavam otimistas, o Bearman treinou e fez toda essa firula, né? A gente já estava esperando que ele fosse de fato ser confirmado nessa coisa. Exato, eu, por exemplo, fiquei bem feliz. Will Mesquita, por exemplo, apoiador do BP, já tá falando aí que ele não é tudo isso, mas eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho. Mas eu não coloco também tantas fichas assim no Bearman, acho que vai ser um piloto bom. Melhor, eu acho que até a presença dele na Fórmula 1 como uma forma de renovar o grid, assim, mostrar que também que as equipes podem ser um pouquinho audaciosas em querer renovar o grid, respeitando a evolução dos seus pilotos, eles chegarem na sua idade correta, né, sem precisar mudar as regras da Fórmula 1.
Mas, por hora, algumas equipes ainda permanecem, né, sem saber quem serão os pilotos que vão ocupar a vaga, como a Mercedes, a Williams e a Haas mesmo, como eu falei, que tem uma vaga linda disponível, pode ser do Magnussen, que renova o contrato, ou pode ser de outro piloto. Alpine. E também temos a Alpine, né? E por fora ali, a gente até agora não sabe para onde que vai, querido Carlos Sainz. Dizem algumas línguas que pode ir para Williams, agora se fala também da Alpine, porque vai receber motor Mercedes 2026. Já falaram até mesmo que a Mercedes voltou a conversar com ele, porque pois não confia tanto em ter o menino Kimi Antonelli na vaga como titular em 2025, que ele iria ali ficar um tempo na Williams para poder pegar um pouco de quilometragem e um pouco de experiência. Quem sabe o que fazer? Ninguém sabe o que ninguém tá fazendo ali, essa que é a questão. Bom que toda semana dá pra escrever uma matéria, né? Cada hora sai uma coisa, né? Cada hora vai pra um lugar. É chutando que você... Eu acho que tá sendo esquema de aposta. Vamos fazer umas apostas, vamos colocar aqui e assim segue. Bom, e assim segue. Já avisar pra galerinha, pra quem é apoiador, ficou sabendo, a gente não assistiu o treino classificatório, pois estávamos numa viagem de família, tivemos que nos abster de acompanhar. Assistimos assim por cima, vimos acompanhando por hora. Assistimos, acho que a parte final, né? Onde que a gente viu o Russell conquistando a pole. Eu já fiquei feliz, para quem está acompanhando o BBcast ou as lives, sabe que a minha aposta para Silverstone era sim de um pódio formado pelo trio britânico, né? Onde que a gente colocava que Lando, Hamilton ou Russell iria ganhar, mas só que com um pódio formado pelos três. E quando demonstrou ali que os três fizeram as 3 primeiras colocações com o Russell sendo o piloto mais rápido, eu já fiquei bem feliz, né? Porém, quem não estava nada feliz é o nosso querido amigo Leclerc, né, Débora? O Leclerc não conseguiu fazer uma boa classificação, né? Na verdade, só demonstrou mais uma fraqueza da Ferrari, que não consegue gerenciar pneu com a fria. Esse foi um dos motivos para ele não conseguir avançar do Q2 para o Q3, ficou com a 11ª posição, foi eliminado. O Carlos conseguiu um resultado melhor, né, de avançar para o Q3, mas também não foi aquela coisa assim de estar disputando pole. Mas é isso, né? A situação da Ferrari é essa. Não, já tinha uma ideia que talvez eles não fossem render em Silverstone, porque foi a mesma coisa, né? Sempre que eles enfrentam uma pista muito fria, o carro não rende. Na sexta-feira eles dividiram um pouco ali o esquema de verificação entre os dois, para poder chegar num resultado que fosse melhor, que eles conseguissem encontrar uma configuração ideal para o carro. Mas já sabia que o sábado e o domingo provavelmente ia ter chuva, né? Então não iam conseguir fazer lá grandes coisas. Era mais tentar uma posição para poder conseguir alguns pontos, mas era muito de bater a Mercedes e a McLaren, né? A gente nem fala muito da Red Bull, no sentido de que já estava difícil passar esses dois, imagina a Red Bull. Exato. Bom, e aqui a gente ainda teve no Q1, né? Novamente Pérez ficando no Q1. Ficou atolado na brita. Mais um erro do Mas Pérez. Errou, né? O Pérez que tá tomando uma surra do Sargent, né? Tá 7-5 de classificações a favor do Sargent. O Sargent tá sendo melhor nas classificações. Merece ficar mais na Fórmula 1. E o Sargent fez um 12º lugar. O Albon foi 9º colocado na classificação. E eu gostei do resultado da Williams. E é aquela coisa que eu comentei, né? Quem sabe se o Carlos Sainz for para a Williams, a gente consegue realmente ver o potencial desse carro. Porque às vezes fica mascarado pelo desempenho do Albon, que está pilotando sozinho, e pelo Sargent, que não auxilia tanto. E novamente tivemos Tsunoda à frente do Ricciardo e do Pérez. Fazendo o trabalho dele, né? Melhor do que todo mundo, mas ainda não tem vaga na Red. Impressionante, ainda teve que brigar pela vaga de titular na Racing Bulls. É impressionante, cara. A capacidade da Red Bull de cagar nesse ponto, assim, consegue fazer um excelente carro, consegue gerenciar, administrar, fazer uma boa estratégia na corrida, mas parece que a parte de administração de pilotos está sendo um desastre total. Bom, Débora, não tem como falar do GP da Inglaterra de 2024 sem falar, né, do destaque principal, que é a vitória do Lewis Hamilton, né, que conseguiu aí, depois de 945 dias sem vitória, alcançar essa 74ª vitória em Silverstone, um feito assim que, olha, foi muito legal. Eu falei que, como estava se desenhando todo final de semana, seria muito triste ter uma vitória do Verstappen, não que por qualquer motivo contra o piloto, contra o resultado em si, mas é que o que está vindo do ano, o que está se desenhando durante o ano, era de se esperar um resultado diferente em Silverstone. Silverstone é aquelas pistas
em que realmente a gente espera algo de diferente, algo que a gente espera um resultado assim não óbvio. E principalmente com se falando de chuva, de possibilidade de ter uma pista meia seca, meia com chuva, como a gente acabou vendo no decorrer da corrida. A gente teve uma Mercedes aí em uma situação que era um pouco mais confortável para eles, que é o que não funciona para Ferrari, né? Já funciona para eles andar em uma pista mais fria. Então, isso já jogou a favor deles. A grande é que assim, essa foi uma corrida em que as primeiras voltas não foram tão interessantes porque eles largaram, mas naquele sentido de mais conservar do que tentar brigar por alguma coisa. E tava toda aquela expectativa de que ia vir a chuva no decorrer da corrida, então ninguém queria arriscar muita coisa, porque o que de fato eles iam ter que arriscar era no momento da parada, né? E a corrida acabou mudando de mãos ali em vários momentos. O Russell ele largou muito bem, fez um primeiro trecho ali seguro, só que também tinha aquela coisa de será que os outros pilotos estão deixando ele desgastar o carro e depois irem para cima, né? E na realidade não, tava todo mundo assim esperando o que ia acontecer. Aí, primeiro vestígio de chuva acabou surgindo ali e os pilotos da Mercedes perderam o rendimento, né? Porque começaram a escorregar ali na pista, teve toda aquela dificuldade. As duas McLarens passaram, então foi isso, né? Mudou a vitória de mão de novo. Mas ainda estava entre os pilotos britânicos, né? Era entre o Norris e o Russell e o Hamilton ali brigando. A Red Bull tinha perdido muita velocidade ali, muito rendimento. E a corrida foi se desenhando dessa forma, né? Depois, acho que foi uma pena a gente ver o Russell, que tinha conquistado a pole, perder a chance de brigar pela vitória, né? Porque ele acabou de ganhar uma corrida ali na Áustria, em que ele fez o papel dele de estar na terceira posição, mas foi uma vitória que caiu no colo, né? E essa era aquela oportunidade de ver eles realmente brigando, assim, tipo, desempenho do carro e o trabalho da equipe nos boxes e tudo que estava acontecendo. E aí depois que avança, né, a corrida, a gente tem aquilo ali do Russell acabar abandonando, então foi muito triste isso ter ocorrido com ele. E foi um problema no carro, né? Nem foi um erro dele, não foi nada do... E a gente tem a Mercedes fazendo um bom trabalho com o Hamilton, né? Que também é algo que, assim, nossa, esse final de semana, vendo as entrevistas do Hamilton e a reação dele, você via que ele tava feliz por correr em casa, mas ao mesmo tempo ele não tava muito satisfeito com o que a Mercedes vem fazendo, né? A gente sabe que, assim, com ele a Mercedes errou bastante esse ano, e ano passado também, então é meio dramático, assim, ver a situação que o Hamilton tava, né? Então, de certa forma, o abandono do Russell também colaborou um pouco para a corrida do Hamilton, porque eles só tinham que lidar com ele, né, em pista. Não tinham que, tipo, fazer uma escolha de quem deveria vencer em casa e qualquer coisa do tipo. E a gente teve mais uma corrida em que, assim, o Hamilton acabou se colocando como o cara que tem 7 títulos, né? Foi muito decisivo ali no final da prova, ele não deixou o Norris aproximar dele, mesmo eles estando na mesma estratégia de pneu. Ele evitou uma aproximação do Verstappen no final, e mesmo naquele início ali da corrida em que ele escapou da pista, né, tipo, que a gente viu que tava começando a ficar a pista mais molhada, você vê a diferença que, assim, tipo, outras corridas em que ele escapou, que ele realmente não conseguiu completar por algum erro, fez diferença nessa prova. Então, acho que para muita gente foi emocionante ver o Hamilton vencer. Para mim, realmente foi. Ele merecia muito depois daquele 2021 que foi super ingrato a forma como acabou. E fora esses últimos 2 anos, né? Mais de 2 anos em que a Mercedes errou com o carro, ele tentou auxiliar e ao mesmo tempo a equipe não escutava ele, e a gente vê da forma como tudo se desenvolveu. Então era um piloto que realmente merecia uma vitória, sabe? Pelo menos assim, para poder sair da equipe com mais aí, tipo, muito mais do que o dever cumprido. Eu gostei dessa parte de sair da equipe do dever cumprido, parece que foi um alívio pro Toto Wolff também, né? Também. Você vê que toda hora ali nas entrevistas pós-corrida, ele falava como a vitória do Hamilton em Silverstone foi importante, porque eles estavam sentindo que eles estavam em dívida com o Lewis Hamilton por tudo que ele fez pela equipe, pelo desastre que a equipe foi nas últimas 3 temporadas, vamos pôr essa daqui também, porque esse carro ainda é um carro cru, é um carro ainda que é o modelo que tinha que ter sido apresentado lá em 2021.
Então, eu acho que foi um alívio pro Toto Wolff, pra Mercedes, pro Bono e principalmente pro Lewis Hamilton, né? Porque, como ele até mesmo falou depois em entrevista, em coletiva, foi a primeira vez que ele chorou pós-corrida, porque é aquela sensação, acho que de alma lavada, né? De conseguir a vitória depois de tanto tempo sem em Silverstone em uma corrida em que, assim, ele não foi o pole, ele perdeu o desempenho e as duas McLarens avançou muito bem Errou. durante a chuva, errou, não tinha o carro mais rápido no final da prova, mas mesmo assim conseguiu obter a vitória. É uma daquelas momentos assim que eu falo que tem pilotos que têm inúmeras vitórias e você olha para trás e você não vê grandes atuações, aquele momento em que o piloto realmente foi o destaque, que ele realmente obteve a vitória porque ele tinha o melhor conjunto, né? E hoje o Lewis Hamilton mais uma vez surpreendeu a gente com isso e eu acho legal. E até gostei de uma coisa que o Valese falou no Twitter, que é válido. Eu acho que até os próprios tifosi, os próprios ferraristas se sentiram felizes em ver ele vencendo, né? Porque, em certos momentos, eu acho que as pessoas começaram a se questionar se tinha sido uma boa para a Ferrari, né? Trocar o Carlos Sainz por ele. E né, numa corrida como essa, é aquele momento que você vê que realmente foi uma boa troca. E, pô, saber que você tem uma perspectiva de ter um piloto que consegue, diante de diversas adversidades, conseguir obter a vitória, é uma perspectiva muito boa para os ferraristas. Eu acho que o Hamilton é aquela coisa, né? Ele é um piloto muito decisivo. E ele é muito consciente do que tá acontecendo na corrida. Então, é por isso que às vezes os erros da Mercedes, assim, irritavam bastante. Porque você via que ele tava tentando propor uma outra saída e que a equipe parecia que tinha perdido a fé, né? Do desempenho do Hamilton e do que eles poderiam fazer. A gente entende que na situação atual da Mercedes, em que ela sabe que o Hamilton vai sair, ela precisa priorizar o Russell, que é o piloto que vai continuar na equipe. Mas também, sei lá, algumas decisões dos últimos meses não foram as melhores que a Mercedes tomou. Aqui eu acho que essa vitória é muito interessante, assim, tipo, pro cenário da Fórmula 1. Tanto que esse ano parecia um ano que ia ser perdido de novo, no sentido de que pô, a gente ia acompanhar um campeonato extremamente longo, 24 corridas, e do jeito que a Red Bull começou o ano, a gente achava que ela ia ganhar todas as provas. E a gente já teve agora Hamilton, Russell, Carlos Sainz, Lando Norris, vencendo corrida que a gente nem imaginava que fosse de fato acontecer, né? Não é só a Red Bull que tá ganhando. Então, isso é bem legal, assim, tipo, a gente sabe que tem vários fatores, né? Se você olhar só o resultado, não diz muito. Mas as corridas mostraram outras coisas, né? Que tem como essas outras equipes fazerem algum bom trabalho aí, conseguir algum resultado. E foi muito legal, assim, o pós-corrida, né? No sentido de você ver o Hamilton ganhar e a celebração dele, o pai, a mãe ali indo cumprimentar ele. As outras equipes também. Tipo, a McLaren, ela tomou uma lavada no final da corrida. E ainda assim teve mecânico que foi lá cumprimentar o Hamilton, tipo, parabenizar, porque ele já foi da McLaren. E o pessoal ali realmente feliz. Nossa, acho que uma das coisas mais legais que tem em Silverstone e que também tem em Interlagos é que é um circuito que os carros passam, né? E as arquibancadas, tipo, o som da arquibancada acaba propagando, né? Então, as últimas voltas do Hamilton ali, eu pegava todo o áudio do ambiente do pessoal tipo, gritando e esperando que acabasse a prova, né? Tinha aquela tensão de se o Verstappen ia chegar nele ou não. Então, também foi um ar meio dramático ali pro final da corrida. E é muito legal que você começa a pensar assim, tipo, nossa, ele vai ganhar a 9ª vitória nesse mesmo circuito que ele já tinha ganhado outras 8 corridas, uma delas com 3 pneus só. Então isso é muito legal, assim, tipo, teve vários momentos de corrida do Hamilton. Acho que também outra coisa que é legal é que chega no final, assim, você vê que ele quebrou vários recordes. E que a gente já imaginava que, tipo assim, os recordes que o Hamilton já tinha estabelecido na categoria, esse aqui ia ficar pro restante do pessoal quebrar, né? A gente tá vendo o Verstappen naquela chance de, talvez chegar na mesma quantidade de vitórias do Hamilton. Porque da forma astronômica que a Red Bull conseguiu fazer um carro. E ainda assim, ele conclui uma corrida esse final de semana em que ele quebra vários recordes. Tipo, é muito legal isso. É realmente um marco. Assim. Eu até peguei aqui o post que a Débora fez falando dos recordes. Vai estar o post no site do BP, então quem quiser conferir depois. Mas
ele chega à sua nona vitória, né, em Silverstone, e sendo um recorde, né, 9 vitórias no circuito, e é legal que ele vai para Hungria, onde ele tem 8 vitórias, e que se ele vencer, ele também marca 9 vitórias lá, que, pô, é aí aquela hora que é legal você torcer para um piloto obter a vitória, mesmo que não seja para sua equipe, mesmo que não seja seu piloto favorito, porque é uma daquelas marcas que ficam. Ele é o 15º piloto a conseguir um pódio. Ele é o primeiro piloto a conseguir 15 pódios no mesmo circuito, que é Silverstone. Lembrando que esses pódios dele de 2014 para cá, todas as corridas ele foi para pódio. Então, com a Mercedes, toda a corrida em Silverstone ele conseguiu, mesmo ali 2021, 2022, em que o carro não favorecia tanto, ele conseguiu esse resultado. E tem outros também, o que eu mais gostei foi que ele é o piloto mais velho, né, a conseguir uma vitória depois do Nigel Mansell em 1994 na Austrália, quando ele substituiu não, né, ocupou o lugar do Senna após o falecimento dele, e ser o piloto mais velho a vencer em casa, desde Juan Manuel Fangio em 1958 na Argentina. Tem os outros recordes aqui, então eu recomendo que vocês vejam o post, é bem legal. E é como a Débora falou, né? O cara conseguiu uma vitória que, assim, terminou. Achei muito legal. Muita gente falando, cara, ele bateu tantos recordes só com essa vitória, né? Então é bem bacana isso. E é legal da gente acompanhar mais essa fase do Lewis Hamilton aí na Fórmula 1. Ai, mas teve um momento da corrida dele, principalmente nas voltas finais, né? Depois que o Verstappen passou o Norris, em que eu pensei assim, cara, não é possível que a gente vai ter todo esse baile que a corrida deu, e de chuva, e de não sei o que, e a Red Bull perde rendimento, e o pessoal passa, e eu falei, não acredito que a gente vai ter o mesmo resultado de sempre, assim, tipo, o Verstappen vai ganhar. Só que, cara, tem umas corridas e tem uns pilotos que as coisas é muito justa, né? Assim, eu acho que a gente sabe o que aconteceu com o Hamilton em 2021, mas foi tão bom ver ele ganhar pra cima do Verstappen. Exatamente, agora a gente até pode começar a falar um pouco da corrida do Verstappen, que foi segundo colocado. Como a Débora falou, realmente parecia que esse final de semana não ia ser o final de semana do Verstappen. A gente teve os treinos livres em que realmente os britânicos dominaram. O Carlos Sainz também conseguiu fazer boas voltas rápidas. O próprio Leclerc parecia que em certos momentos ia ser um piloto que estaria ali entre os primeiros colocados. Entretanto, o Verstappen durante a corrida chegou a ser quinto colocado, né? Disputar ali posição com o Piastri, ser ultrapassado pelo Piastri. Quando começou a chuva, realmente pareceu que caiu mais o rendimento, onde que até o próprio Carlos Sainz chegou perto dele, que era sexto colocado, e as McLaren dispararam para ultrapassar as Mercedes. Mas falando do Verstappen, né, Débora? Parecia que não ia ser um final de semana, mas eu acho que o otimismo do fã da Red Bull, o otimismo do fã do Verstappen, era quando a câmera focava no pit wall e a Hannah estava ali. Parecia que realmente o pessoal de selecionar as imagens, né, sabia que se focasse nela, você vai ter em determinado momento que essa mulher vai brilhar, e realmente ela brilhou com a estratégia de pneus duros do Verstappen. O Verstappen falou que foi muito crítica a corrida, que é aquilo que a gente já imaginava, né? Ele estava escorregando bastante na pista. É um circuito que acaba, as curvas puxam, né, muito o carro, assim, tem realmente todo um balanço da questão da força G, então não é muito fácil correr em Silverstone, e para Red Bull, ainda que tá deslizando nas curvas, não é tão agradável correr nessa situação. A pista também meio molhada, meio seca ali, então teve vários momentos em que o Verstappen falou que não sabia o que ia acontecer, né? Que ele chegou ali no momento que começou a chover, que ele achava que a Red Bull realmente, assim, se tivesse muita sorte, ia terminar em sexto ou no quinto lugar, porque do contrário eles não iam conseguir. Então foi uma corrida dura nesse sentido, né? E quando teve ali a mudança da troca dos pneus de chuva para os pneus de pista seca, aí foi aonde a Hannah realmente brilhou, porque ela colocou os pneus duros no carro dele, e aí no começo não parecia tão interessante, porque a pista estava muito fria e ele ia demorar um pouco mais de tempo para poder colocar o pneu em operação, só que isso possibilitou que o Verstappen forçasse mais o carro. Então ele teve um pouco mais de chance de ir ali para cima, né?
conseguir forçar um pouco mais o carro. Então isso foi determinante para ele poder ultrapassar o Norris e ganhar a posição do Norris. Eles iam tentar ir para cima também do Hamilton, mas assim, a performance do Hamilton estava bem superior ao que a Red Bull ia conseguir fazer no circuito. Então foi legal, a gente viu aquilo, né? Tipo, do Verstappen em si também tentar evitar erros para poder não ir parar na brita, né? Na classificação ele foi parar, só não chegou a abandonar. E a Red Bull estava no final de semana também assim complicado no sentido de que a corrida do Pérez eles estavam tentando salvar e não deu nada certo, né? Nenhuma das apostas que eles fizeram. Então a gente vê que teve 2 momentos aí de estratégia para a Red Bull, né? A que deu muito certo com o Verstappen e a que deu muito errado com o Pérez. Não, o Pérez parece que eles queriam realmente punir ele por tudo que ele vem fazendo, né? O Pérez se classificou muito mal, largou dos boxes. Trocou o câmbio. Tava fazendo uma corrida assim bem fraca. O Leclerc largou em 11º em determinado momento da corrida, antes da parada também desastrosa da Ferrari. Ele era 7º colocado, atrás do Carlos Sainz, então, ou seja, ele conseguiu galgar aí 4 posições durante a corrida. Estava num momento bom, mas o Pérez sofreu com a escolha burra da equipe de colocar pneus intermediários no momento que não precisava. E o Leclerc também, mas depois a gente vai conversar sobre isso. Mas o do Verstappen foi legal que os rádios dele era toda hora ele falando quais os pneus que ele queria e quando ele queria fazer o pit stop. Que é uma coisa que eu até falo, né? Aquele tino do campeão, aquele momento que realmente faz o piloto se destacar perante os demais, porque você percebe que, infelizmente, tanto o Leclerc como o Pérez ficaram vendidas as estratégias da equipe, enquanto que o Verstappen, não, o Verstappen ele conseguiu o pódio dele, porque tanto ele confiou na escolha da Hanna na hora do pneu duro, como também ele soube falar o momento que ele queria parar. É que acho que assim, foi uma coisa até que o Christian Horner ressaltou, né? Que o pit wall nessas últimas corridas tá fazendo muita diferença. Porque eles têm os dados ali tudo em mão, tem o acesso com a equipe, né, que tá na fábrica, então eles sabem o que tá acontecendo, mas também faz a diferença no feedback que os pilotos dão. Que o feedback do Verstappen tem sido muito preciso do que eles estão fazendo e do que é possível o pit wall ajudar, né? Então isso contribuiu também para que eles estavam vendo que o Verstappen sofreu com a escolha dos pneus médios ali para a largada, mas era uma das melhores opções, porque o restante do pelotão fez isso, né? Então as equipes, de certa forma, optaram ali nos treinos livres, muitos, em desgastar os pneus duros e ficar com um composto só para fazer a corrida e apostar em salvar os médios, né? Só que ali no resultado da Red Bull ela usou os pneus duros, então foi o que fez a diferença na corrida deles. Isso é bem legal, tipo, a equipe e o piloto tá funcionando. A gente sempre fala muito isso, acho que o Verstappen, de certa forma, ele casou muito bem com a equipe. Ele serve muito bem pro time, eles conseguem entregar um carro bom. E essa coisa de ele já tá tão acostumado com o carro e acostumado com o time, ele sabe exatamente o que ele quer. É óbvio que tem sexta-feira que é mais difícil para eles encontrarem a configuração do carro, mas ainda assim tá sendo bem proveitoso o trabalho deles. Então acho que essa é a confiança, né, dos dois ali, tanto da equipe com quem tá fazendo as estratégias no pit wall, saber o que é melhor ali para ele. Que é o que não funciona com o Pérez, porque apesar da Red Bull falar, o Pérez dá um bom feedback, a gente também consegue entender. Mas a gente Pérez descarta não o feedback dele. Mas ele não é efetivo em pista, né? Tipo, ele não. O carro que ele tem, ele não consegue decidir posição. Era pra, mesmo ele estando largando ali do pit, ter feito uma corrida de recuperação. O Pérez é foda, né? Porque até um tempo atrás a gente fala muito assim, tipo, era meio assim, ver o resultado do final da corrida em que o pessoal dava o negócio de piloto do dia pro Pérez. Porque ele tava ali, tipo, fazer uma merda numa classificação, aí a equipe salvava ele com estratégia, ele conseguia passar lá pra frente, aí ganhava trocentas posições, era o cara que fez mais ultrapassagem na corrida, mas era salvo por essa coisa da corrida de recuperação. Esse ano nem isso, ele não consegue nem fazer a recuperação. Não é justificável, cara. Tudo que tá acontecendo com o Pérez, assim, não faz sentido. E aí a gente ainda tem os absurdos, né? De falar que, mas o Ricardo vai ir pro lugar dele. Gente, quem tá pior? O Pérez foi 18º no final e o Ricardo foi 13º. Os dois tomaram
pau do Tsunoda e do Sargent. Então, assim, cara, falar que o Ricciardo merece substituir o Pérez é patético. Bom, falando em questão de resultados, assim, o Pérez é o cara que ainda não obteve vitórias, enquanto que esse ano a gente já teve Verstappen ganhando inúmeras corridas, porém a gente já teve Carlos Sainz, Norris, Leclerc, Russell e agora Lewis Hamilton vencendo, né? Então tá sendo um ano muito bom. E aí a gente tem uma pergunta do nosso ouvinte Aninha, né? Que ela pergunta se já podemos dizer que o campeonato de 2024 está sendo o mais empolgante dos últimos anos. Eu acho que... De 2021 para cá, sim. De 2021 para cá, acho que lembra um pouco 2012, se eu não tô enganada, né? Que foi o ano que teve um vencedor por corrida, acho que foram 8 corridas com 8 vencedores diferentes. Tá sendo bem empolgante, assim, é que realmente tá todo mundo desanimado, né, com o que a Red Bull poderia fazer esse ano. Então, olhando a perspectiva de que, pô, ano passado só a Red Bull ganhou corrida e o único que ganhou uma prova diferente foi o Carlos Sainz. Então, sim, foi um ano bem complicado. Esse ano acho que dá pra você se apegar em alguma coisa. Não, acho que sim, acho que tá sendo um ano bem empolgante. Tá sendo empolgante porque a gente tá vendo a possibilidade de uma disputa pelo título, por mais irrisória que seja, o Verstappen agora aumentou mais 3 pontos, né, de vantagem sobre o Norris, mas a gente até teve ali o Carlos Sainz salvando o ponto de volta rápida, né, apesar que ele tirou do Piastri, né, apesar que os dois estão numa disputa por posição também futura. Porém, eu acho que indicar o ano como sendo um dos melhores anos da Fórmula 1 já pode ser feito por causa que a Fórmula 1 estava precisando realmente de embates na pista, estava precisando de disputas, e é aquela coisa que a Débora até brincou, né? Cancela o regulamento de 2026, deixa somente esse, só muda a questão dos motores, talvez, mas essa temporada agora já está mostrando que a ideia deles de ter um carro que fosse mais competitivo tá dando certo agora, né? É uma pena, né? A gente vê, assim, no melhor momento que a categoria tá, você ter de novo a troca do regulamento, né? Mas é algo muito parecido com o que aconteceu em 2021. 2021 a gente também teve boas disputas, teve ali a briga do Hamilton com o Verstappen, que foi algo mais particular, mas é isso, né? Vai trocar o regulamento e não tem isso acontecendo. A perspectiva é que 2025 seja bem melhor, né? Dada a situação que a gente tem agora em 2024. Pode ser que 2025 a gente tenha um campeonato mais equilibrado, porque o pessoal vai tentar gastar menos para poder passar por 2025. Então acho que melhorou bastante, né? Pelo menos dá aquela animada de você sentar e assistir a corrida e ver o que vai acontecer. Bom, e mesmo com o Verstappen tendo todo esse desempenho todo, o Lando Norris conseguiu salvar um pódio para a McLaren depois de ter disputado a vitória, ter liderado a prova, ter conseguido até alcançar com o Piastri em segundo lugar. A McLaren parecia que não queria que os pilotos vencessem mesmo hoje. Parece que ela falou, não, o Pato Ward vai vencer na Indy, vamos ferrar aqui com o pessoal da Fórmula 1, o Pato Ward ter um momentinho dele na fábrica. Ai, gente, a McLaren às vezes, assim, dá raiva de acompanhar as corridas. Porque, tá, eu entendo a frustração que muita gente tem com o Norris de achar que ele não é tão bom assim. Só que o Norris, cara, acho que é a primeira vez que realmente ele tá disputando alguma coisa na vida dele. Então ele tem muito mais a aprender do que realmente dar aula pros outros, né? Ele tá nessa situação, assim, de tipo, cara, o que eu faço aqui? Tipo, ele aprendeu o que ele tem que fazer com o Verstappen. Ele aprendeu nessa situação de corrida, só que a McLaren também precisa fazer o dela, né? Porque é uma equipe que... É que assim, é muito duro, cara. A McLaren ela já não é muito boa de pit stop, né? Ainda cobrar a equipe de fazer um pit stop duplo, né? Um otimismo, assim, muito grandioso. No primeira parada ali do Piastri, eu entendi o que eles estavam fazendo, no sentido de, tipo, se a gente parar os dois juntos, vai dar merda, porque a gente vai ter que segurar o Piastri, e se algum outro carro tiver na fast lane, né, ali na parte já de saída dos boxes, ele tem prioridade. Não é esse cara que vai ter que parar para que a McLaren libere o Piastri. Talvez é melhor manter ele em pista rodando do que ele parado aqui nos boxes. Na segunda parada, né, eles tentaram salvar a corrida do Piastri para poder amenizar o que eles tinham feito na primeira troca de pneus. E aí foi ruim pro Norris, porque o Norris escolhendo aquela situação da pista, né,
e não parou junto com quem ele deveria ter parado e acabou perdendo a liderança pro Hamilton. E a decisão ali, assim, tipo, cara, é o que eles tinham pra poder fazer, não dá muito pra poder inventar, só que é meio ruim, assim, você vê que a equipe não tem como e não tem muita confiança de fazer um pit stop duplo, que foi o que a Mercedes acabou fazendo e deu muito bom, né, com os dois pilotos. Agora, a situação do Norris também, assim, foi horrível, porque eles tinham muito ritmo, eles estavam com um carro muito equilibrado, eles conseguiram ali fazer um bom começo de prova, para no final das contas você ver o desastre que foi da escolha dos pneus macios. Tipo, tá, eu entendo que vocês estão marcando o Hamilton, que a corrida é baseada no que o Norris poderia vencer. Vocês cagaram ali, né? Ele ficou numa situação mais complicada. Só que, pô, assim, das últimas corridas, a McLaren não aprendeu nenhuma lição, no sentido de, tipo, pô, o Norris, no final da prova, ele é muito rápido. Porque o carro da McLaren permite que ele vá mais rápido ali, que ele tenha um desempenho melhor na parte final da corrida. Qual era o pneu que estava funcionando com o Norris em todas as corridas? Mesmo que troca a gama de pneu de uma prova para outra, era o pneu médio que estava rendendo, independente da combinação que eles estavam usando ali, se era a combinação mais dura de pneus ou a combinação mais macia. O pneu que ficava no meio, que era o médio, independente das configurações, era o que estava funcionando com o Norris. Tipo, eles tinham um pneu médio, eles não usaram, porque eles não quiseram. Nossa, gente, pra quê aquele pneu macio, sabe? Tipo, tá, ele tem que passar o Hamilton, mas você já tá desenvolvendo ele a 2 segundos atrás do Hamilton. Ele ia ter que consumir muito mais pneu pra chegar no Hamilton. Não dá pra fazer milagre, né, McLaren? Nossa, que raiva. Fiquei revoltada com isso. Não, até teve aquela coisa, né? Que se eles devolvem o Hamilton, fazem o pit stop, quer dizer, o Hamilton não, o Norris. Se a McLaren faz o pit stop todo correto e devolve o Norris na frente do Hamilton, Verstappen ganhava. Porque o Hamilton estava rendendo melhor de pneu macio, porém não tão rápido assim. O Norris não estava rendendo. Ele ia segurar o Hamilton, porque o Hamilton ia ter que disputar a posição com ele. O Verstappen ia vir passar os dois. Então, assim, realmente, na hora que teve, até durante o Norris entrar nos boxes ali, saiu na transmissão ele conversando com a equipe, né? E a equipe falando, olha, o Verstappen optou pelo duro e o Hamilton optou pelo macio. Qual que você vai? Cara, eu teria essa linha de raciocínio que a Débora teve. Pô, eu tô atuando melhor com pneu médio. No ano passado, eu defendi uma posição contra o Hamilton nas voltas finais com o pneu duro. Ou seja, a gama mais dura, ou a intermediária, para mim tá sendo melhor. Não, vou pneu macio. Porra, mano. E eles esqueceram que tinha o Verstappen atrás. Tipo, eles marcaram tanto o Hamilton que eles esqueceram que tinha o Verstappen. Gente, que foi isso, sabe? Aí, no final da corrida, o Norris atribuiu a culpa pra ele. Só que assim, tá, uma parte da culpa foi dele. Poderia ter falado, ai, gente, eu acho que tendo baseado no começo da corrida e a gente já cumpriu a parada obrigatória, eu posso usar o pneu médio, né? Porque molha a pista zero, né? Enfim, não tem mais esse negócio. E aí, tipo, ele poderia ter usado o pneu médio. Gente, por que não usou, sabe? Era pelo menos uma tentativa. É aquela coisa, tipo, a Hannah foi muito sagaz em dar o pneu duro pro Verstappen, porque sabia que ele ia poder tirar mais do carro. No final da corrida, eles estavam mais leves. Eles poderiam tirar mais do carro. A McLaren, ela rende mais no final da corrida. Por que não foram com a caralho do pneu diferente? Nossa, que ódio. Me fez ficar com raiva. Bom, e agora a gente segue para alguns destaques da corrida, né? Que a gente teve aí o Oscar Piastri chegando em quarto lugar. Chegou em segundo lugar, mas por causa dessas dificuldades todas da McLaren, acabou caindo para quarto. Fez uma excelente corrida, eu vi muita gente criticando ele, mas eu acho que a corrida do Piastri, dentro do que ele poderia, como piloto, fazer, diante das diversidades que ele teve, causadas pela equipe, quarto lugar para ele foi perfeito. Pensando que terminar em sexto. Não, e era para ele terminar ainda pior, porque se o Russell não tivesse abandonado, né? Mas era não. Pior mesmo. Eu acho que, assim, o Oscar Piastri é um piloto que vem evoluindo muito bem. Eu acho que, assim, eu vi muitas vezes até surgindo. Ai, gente, não discutam com crianças no Twitter, é ridículo, porque as crianças começaram a querer falar, vamos conversar sobre o Piastri, está na hora de falar o quão superestimado ele é. Porra, mano, sério mesmo que vocês querem discutir sobre o Piastri? Mas eu acho que a corrida dele foi boa, a gente ainda teve o Carlos Sainz chegando no quinto lugar,
conseguindo, né, diante, eu acho que assim, o quinto lugar do Sainz é um quinto lugar com louvor, em decorrência de todas as dificuldades que a Ferrari tinha, e ainda da Ferrari cagando a estratégia com o Leclerc, né? Foi duro, né, ali, aconteceu. Desculpa, a Ferrari, ela sacrificou o meu pai, tocando tudo, sacrificou o coitado do Leclerc, né, realmente tá fazendo ele pagar aquela vitória ali de Mônaco, né, o que custou a vitória dele, né. Bizarro o que fizeram com o Leclerc, porque assim, tá, ele teve uma classificação ruim? Teve, mas a largada dele foi bem digna, né, ele conseguiu evoluir ali para um 8º lugar, e teve umas briguinhas ali, demorou um certo tempo para poder passar o Stroll, que acho que não deveria acontecer, mas passou, tava distante do Sainz, então não ia incomodar muito, mas tinha chance de brigar ali pelo 5º e 6º lugar, né, levando em consideração que o Russell abandonou. Então dava para eles terminarem em uma posição melhor. E, gente, o que aconteceu com a Ferrari, né? Que eles viram ali a chuva, aí ficaram com medo da chuva, olharam para as Mercedes deslizando na pista, que foi aquela hora que o Russell e o Hamilton passaram, e eles falaram, vamos parar, o Leclerc tá ficando muito molhado para ele. Gente, como assim? Tá ficando muito molhado. Aí eles botaram, né, o pneu ali, falaram, olha, vai chover mais, não choveu. A hora que começou a chover, o pneu do menino já tinha ido pro saco. Gente, eles virando mais de quase 30 segundos mais lento que os outros em pista. Tomaram volta. Olha, foi horrível. Foi desgastante ver essa corrida. O coitado fazendo o teste da Pirelli pro pessoal também, trocando os pneus tudo, usaram todos os pneus que tinha. Aí teve uma hora que eu fiquei realmente assim, gente, mas se pararem de novo, esse menino vai ter pneu médio? Tinha, né? Porque, assim, tinha um pouco mais de pneu médio, dado a circunstância do sábado, né? Eles ainda tinham pneu. Só que, nossa, trataram o Leclerc assim como se ele fosse nada. E aí o Sainz, tipo, ficou lá assoviando, né? Assim, não olha pra mim, Ferrari, não. Eu acho que a Ferrari tava assim, vamos ligar o foda-se pro Carlos Sainz? Foda-se, ele vai embora. Deixa ele se fudendo aí, deixa. Se ele quiser, ele sai do carro e ele troca o pneu dele. Na hora que ele quiser vir pro pit stop, ele vem sozinho, aí a gente sai pra trocar o pneu. Do contrário, a gente nem vai atender isso daí, né? E aí deu sorte. Nossa. Às vezes é bom ser esquecido pela equipe, né? Fez lá, mas o Sainz fez o papel dele. Outro demissionário que também teve um desempenho muito bom foi o Nico Hülkenberg, né? Que, cara... Essa corrida do Nico ninguém viu, né? Mas foi uma excelente corrida. Foi uma excelente corrida, mas ninguém viu. Obrigado, transmissão. Obrigado, transmissão, né? Defeito da transmissão. Mas só que, sabe quem que também não foi visto na transmissão? O Albon e Tsunoda. É que assim, a frente ali, o topo tava tão bem disputado que o Hülkenberg, o Sainz, Hülkenberg, Alonso, Lance Stroll, Albon e Tsunoda, que eram os do quinto para baixo, a transmissão esqueceu. E os caras fizeram uma excelente corrida, né? Fizeram uma excelente corrida, tiveram a chance ali da movimentação da chuva e do momento de fazer a troca de pneus, deu certo para eles, né? O Hulk foi muito ruim, assim, no sentido de que ele tinha se classificado bem, mas na largada ele se envolveu ali com o Stroll, se eu não tô enganada. Perdeu posição, tinha estragado com a corrida dele toda. A Haas fez o trabalho de tentar botar ele no jogo de novo, né? Então eles conseguiram pontos ali. Se eu não estou enganada, eles estão separados a 4 pontos da Racing Bulls. E eles estão mirando superar a Racing Bulls. Então, assim, por mais que o Tsunoda tenha fazendo um pontinho aqui, um outro ali, esses resultados da Haas nas últimas 2 corridas tá mudando o cenário para eles, né? E foi muito bom, assim, ver o resultado do Hulk mesmo. Até o Magnussen falou, né, que, assim, a gente viu a corrida que tava se desenvolvendo, mas foi um final de semana muito bom. A gente fica feliz pelo resultado do Hülkenberg, porque tipo, é um resultado de conjunto mesmo, né? E a Haas trouxe atualização pro carro. Estão mais otimistas, né? Talvez consiga vir aí uma sequência de mais pontos, né? Mesmo que não seja aquela coisa tão expressiva, uma corrida como essa em que tava tudo se misturando ali, em que a Aston Martin conseguiu pontuar com os 2 carros, que a Alpine se ferrou com os 2 carros, a Haas se sobressaiu.
Sim, agora a gente tem ali no Mundial de Construtores, por exemplo, a Haas com 27 pontos e a Racing Bulls com 31, né? Então, assim, são 4 pontos de diferença e eu acredito que a Haas consiga subir para a sexta colocação obtendo mais pontos que a Racing Bull, tendo visto que a Racing Bull só tem o Tsunoda, né? Apesar do Richard ter feito um breleco ali e o outro, o Huckenberg e o Magnussen têm conseguido bons desempenhos. Mas, infelizmente, como a gente conversou, né, teve a questão do Leclerc ter tido uma péssima estratégia junto com a Ferrari, o abandono do George Russell, e a gente está vendo que tudo isso está custando caro para esses pilotos, porque se a gente for aqui para o Mundial de Pilotos, Charles Leclerc está com 150 pontos e o Carlos Sainz com 146. Né? Se continuar nessa toada, tem grande chance do Carlos Sainz superar o Leclerc no final da temporada. O próprio George Russell, que tinha conseguido despontar uma pontuação muito superior do Lewis Hamilton no começo da temporada, até nas últimas corridas, viu reduzir essa diferença para apenas um ponto, e que eu acredito que logo o Lewis Hamilton consiga superar ele, porque se o Lewis Hamilton se encontrar com esse carro, e ainda mais que a gente vai agora para a Hungria, que é o cartódromo particular do Lewis Hamilton, como a gente falou, ele já tem 8 vitórias lá, e o ano passado conseguiu até a pole position, podemos ver que esse abandono tanto do Russell como a não pontuação do Leclerc custa caro para os dois. Bom, Débora, a gente falou, mas assim, foi bem legal a gente ver a corrida, né? Silverstone é uma corrida excepcional, não tem que se reclamar dela. Mudança climática foi aquele momento em que a gente viu que realmente foi exigido dos pilotos muita maestria. Ali no começo a gente viu o Hamilton e o Russell errando, mas é aquela coisa de quando você tá meio que seguindo se o cara erra, você acaba errando também. E com a situação de chuva, a gente poderia ter muito mais abandono, né? O único abandono que a gente teve foi do Gasly na volta de apresentação, porque o carro deu problema. Então, poderia ter sido uma corrida mais acidentada. E nem foi, né? A gente também não teve safety car nem nada do tipo. Uma corrida dos pilotos mesmo e das equipes trabalhando com estratégia. Então, acho muito legal. Exato. Bom, Débora, um ponto que a gente tinha que levantar agora foi a questão das paradas dos boxes, dos pilotos, em que nem você falou, né? A Mercedes fez uma parada dupla, mas são poucas equipes que têm essa confiança, né? A gente viu a Ferrari fazer isso há um tempo atrás, mas também é aquela coisa, o quanto que o piloto que está atrás tem que reduzir tanto a sua velocidade que isso pode prejudicar o seu retorno na pista. Então, quando o pessoal criticou muito a McLaren, eu e a Débora em off aqui em casa, a gente ficou conversando sobre isso, depois até joguei no grupo do BP, que realmente a McLaren não tinha o que fazer. Ela ficou vendida a posição dela. Se achamos o Piastri fica preso, até a própria Mercedes foi meio otimista, né? Porque na possível saída do Piastri, ela poderia ter que ter o Russell segurando o carro no fast lane para não poder abarroar o carro da McLaren. E a gente tem que pensar também que às vezes não é só isso, né? Porque o piloto que tá atrás, além de perder tempo, porque ele vai ficar um pouco mais parado ali, esperando até que o carro da frente faça a troca, essa devolução para a linha rápida, né? Se já tem outra equipe saindo e acontece de fazer uma liberação insegura, né? O unsafe release, você tem punição. Então, além do piloto perder tempo atrás do outro, ele corre o risco de ter uma punição que vai comprometer mais ainda a corrida. Então, assim, são poucas equipes que têm a segurança de fazer isso e saber que não vai ter grandes perdas ali. Mas a McLaren não tinha muito o que fazer nesse sentido. Eu acho que irrita menos eles não terem tentado a troca dupla, né? Até porque o trabalho de pit lane da McLaren não é um dos mais eficientes. Ela tem sorte em alguns momentos, mas não é um dos mais eficientes, né? Eles tinham chance de comprometer mais a corrida. Acho que o que irrita mais é o fato da troca dos pneus ali, da escolha do pneu pro Norris ter sido bem pior do que o que eles já tinham feito nas trocas anteriores. E na segunda parada do Norris, coitado, por causa do pneu já intermediário tá muito desgastado, ele escorregou nos boxes e assim parou fora da faixa e aí atrasou, infelizmente. Não é erro dos mecânicos, não é erro do piloto, que ficou realmente o pit stop ali, o box de Silverstone, ele realmente molha muito, né? É impressionante isso, a água fica mesmo presa ali, ela parece que não tem uma escoagem tão boa.
que realmente ficou muito liso. Nós acabou escorregando e acabou Se eu não tô prejudicando a enganada, parada acho que dele. na corrida, né, não pode secagem Não pode fazer do secagem. É tipo como se fosse um doping mecânico. Você não pode usar aqueles sopradores, né? Você pode fazer antes da corrida. Você pode, tipo assim, choveu e você quer dar aquela limpada, você pode. Mas durante a corrida não pode. E Débora, qual que foi... antes de falar da nota da corrida, vamos falar das nossas expectativas para a próxima corrida, que Hungria é aquela coisa, né? 8 ou 80. Ou é uma corrida muito boa, ou é um autorama, acho que pra né? Hungria a gente torcer, talvez, para pegar uma situação semelhante a essa de Silverstone, de chuva ou de um clima mais instável. É um circuito que o Hamilton tem muita confiança de andar lá, então talvez a gente veja uma Mercedes bem de novo. E aí da Ferrari é aquela situação, né? Vai depender muito do clima. Se tiver frio, esquece. Se tiver calor, talvez tenha um pouco mais de chance. E ver o que pode ser feito, né? Eu acho que assim, a Bélgica, pelo Verstappen estar correndo em casa, né? É possível que ele tenha um resultado melhor. Mas aí também agora só falta 2 corridas até as férias, né? Bom, minha expectativa para a Hungria é exatamente essa: guardar. A Mercedes fez as 2 últimas poles lá, então boas expectativas. Vamos torcer para que tenham os bons resultados. É lógico, é uma coisa que até o Felipe Meira falou na nossa live, que o lance que dificilmente, né, o Verstappen vai perder esse título, porém não custa nada a gente torcer pela disputa dele. E eu acho que assim, Hamilton, Russell e Sainz e até o próprio Piastri devem auxiliar bastante aí nessa disputa, naquela questão de roubar pontos. Ainda mais que a gente está vendo a Red Bull tendo realmente uma queda de desempenho. A Red Bull sempre foi dita como uma equipe que tem uma segunda evolução, uma evolução muito boa no segundo semestre, mas nesse segundo semestre acho que não vai ter um Adrian Newey tão afim assim de trabalhar afinco numa equipe que vai ser rival dele no próximo ano. Adrian Newey já foi. Eu acho que ele estava anotando ali coisas que não fazer no próximo carro, né? Bom, e qual foi a nota da corrida? Acho que foi uma corrida boa, foi uma corrida agitada. 9, muito bom. Acho que 9 mesmo. Acho que poderia ter sido melhor só se... Daria 10 pelo Hamilton, porque o Hamilton ganhou a corrida. Muito bom, foi emocionante nesse sentido. Fez o primeiro terço da corrida ali, você ficou... Até o começo da chuva. Se não chover, essa corrida vai ser... Exato, mas eu concordo, 9,5 seria digno para a corrida. Bom, é isso, pessoal. Agradecer a todo mundo que ouviu até aqui o BBcast. Compartilhem, convidem os amigos para acompanhar nosso trabalho aqui no Boletim do Paddock. Eu sou o BGP Neto, agradeço a todo mundo, um forte abraço e até a próxima. Até a próxima.